Boa noite. Espero que todos estejam bem. Vamos à nossa terceira aula de Excel para tal. Não se esqueçam de dar um like para o meu Twitter, YouTube, Facebook, TikTok e Instagram, pessoal. Minhas redes sociais são essas, @GJúlio Duarte. E vamos a isto. Pessoal, hoje nós vamos falar de conceitos ligados à edição e inserção de dados numa célula, numa planilha. Visto que na aula passada nós falamos acerca do que é uma planilha, vimos o que são células, criamos algumas abas, pintamos ela do jeito que ficasse tão bonitinha como estão a ver aqui neste momento. Muito bonitinha. E é isso, né? Então, para a aula de hoje, nós vamos começar com o processo de edição, que é lá onde vão iniciar a inserir os dados, né? Fazer a inserção de dados. Como é que nós vamos inserir? Então, começando aqui, vamos partir do princípio que precisamos acrescentar o nome de alguma pessoa aqui. Vamos dar um exemplo. Vamos colocar aqui um Mano 36. Se for a ver logo a escrever os nomes que já existem, ele reconhece automaticamente. Vamos colocar aqui um Mano 36. O número do contrato dele é 76. Vive aonde? Vive no Manganhe. Vive no Manganhe. O e-mail dele é mano36@gmail. Dia 3 de 12 de 2025 que expira o contrato. E o site dele é www.mano36.com. Se formos já olhar aqui neste sentido, vamos verificar que, conforme falamos na aula passada, tudo que é o quê? Tudo que é e-mail, o Excel reconhece, o Excel atual, né? Ele é diferente dos anteriores, ele reconhece o que é o e-mail, o que é um site, o Excel reconhece isto. Agora, vamos supor que aqui eu escrevo algo errado. Por exemplo, né? Eu escrevo algo errado durante o processo de edição. Então, tem casos em que tem havido, para quem que não percebe do Excel, que está conhecendo ainda a ferramenta, quer fazer uma edição, chega aqui, por exemplo, coloca uma letra D. Uma letra D, por exemplo, como aí já tinha um D, ou seja, uma letra C, por exemplo. Ele quer fazer a edição, mas quando coloca a letra, verifica que o que estava lá anteriormente aconteceu. Desapareceu. Então, neste tipo de caso, no processo de edição, quando tu clicas uma letra por cima e as restantes que estão lá automaticamente no Excel desaparecem e tu não queres perder a informação, clica um Escape, a tecla ESC. Então, os dados que estavam ali vão voltar como estavam anteriormente. Agora, se eu coloco um Z aqui e clico um Escape com a informação que perdemos, os dados voltam. Mas se eu coloco um Z e daí clico um Enter, vamos verificar que a informação desaparece. Aí surge uma dúvida: e como é que eu posso fazer a minha informação voltar? Então, para a sua informação voltar, você será obrigado a fazer o quê? A ter que vir para aqui no Undo. Então, você clicar aqui, um clique do lado direito do mouse e ele volta normalmente. Um clique no mouse, né? Ele volta normalmente, não, né? Um clique no mouse e ele volta no lado direito. Um clique no mouse. Então, e ele volta normalmente. Então, depois disto, se nós formos analisar, vamos ver que ele volta, né? Sim, praticamente no lado direito do mouse.
um clique no lado direito do mouse. Sim, estava olhando aqui o meu mouse e ele volta. Agora, neste sentido, nós clicamos aqui o undo, que é o nosso o processo de voltar, como é que estava anteriormente, né? Então, existe uma outra forma. Eu vou clicar o Z e vou fazer um Enter. E como é que eu posso fazer para voltar, para fazer um undo novamente? Eu clico Ctrl Z. Depois de clicar Ctrl Z, ele também volta como estava anteriormente, ok? Então, só que existem pessoas que não gostam de usar o mouse e teclado de uma vez, só preferem usar teclado. Para tal, vamos supor que ele quer fazer uma retificação aqui. Como é que ele pode fazer uma retificação do modo que aquela informação que estava lá não desaparece? É só vir para aqui e clica 2 vezes muito rápido. Clica 2 vezes o lado direito do mouse, muito rápido. Clica 2 vezes e ele praticamente vai abrir, certo? Então, tem essa abertura de esta sinalização. Então, se quer retificar isso através do mouse, escolher qual é a posição que tu pretendes apagar. Quero apagar a última posição, só ir para lá e apaga. Queres acrescentar, vai com o mouse até lá e coloca o valor, certo? E coloca o valor. Então, e aqui já está retificado o assunto do e-mail. Agora, existe uma outra forma que tu, quando não queres usar o mouse, é usar os teclados direcionais. No nosso computador, por baixo do Shift, tem umas setas para cima, para baixo, lado esquerdo e o lado direito. Ele permite que nós possamos andar em várias direções dentro da nossa planilha. Agora, como é que nós podemos resolver essa situação simplesmente usando o teclado, esquecendo o mouse? É só através das teclas direcionais, irmos para a célula que precisamos e clicamos a nossa tecla de atalho que nós chamamos de F2. Chegamos aqui, clica o F2, vai ver que ele automaticamente criou aquela setinha como tinha acontecido para o caso anterior em que nós usamos o mouse. Então, se fazer aqui, coloca um O e fica o endereço. Né? Só de clicar o F2 do que ir lá na célula e ter que fazer duplo clique para poder ter esse risco que está por aqui para poder fazer a edição. Agora, surge uma outra coisa. Aqui está em ordem. Imaginemos que tu pretendes colocar o nome de alguém no meio, por exemplo. Vamos lá. Então, como é que eu faço para colocar o nome de alguém no meio? É só vir para aqui, né? Clica no número que está aqui. Clicando no número, ele vai ocupar toda a linha. Clica ao lado direito e seleciona o Insert. Depois de selecionar Insert, é só colocar aqui o nome, por exemplo, Edu, né? O número do contrato 79, qual é o bairro que vive, Nhava, e-mail edu@gmail.com, data 4/12/2025, que o contrato termina, e www.edu.com. E fecha aí, só bate duplo clique, conforme aprenderam na aula passada, escrevi no mesmo lugar. Só faz um duplo clique para poder ajeitar, neste caso, as planilhas, né? Faz um duplo clique, a largura ele vai automaticamente, como posso explicar, redimensionar. Só clicando 2 vezes, como nós falamos na aula passada, nós podemos arrastar a largura e também podemos isto, ou podemos clicar 2 vezes para ele ajustar automaticamente. O Excel tem essa possibilidade de fazer isto. Então, já mostrei como é que nós podemos fazer a inserção de uma linha no meio, mas também nós não podemos esquecer que nós temos colunas. Vamos lá, eu quero saber, por exemplo, se a pessoa vem para aqui, clica para aqui, no meio da coluna,
faz o lado direito do mouse e seleciona o Insert. Ao selecionar o Insert, por exemplo, vamos supor que tu pretendes, por exemplo, saber quem tem TikTok. É só escrever aqui, por exemplo, TikTok. Quem tem TikTok? Ah, o Duarte tem? Sim, tem, ok. O Paulo tem? Ok. O Edu não tem? Not. Ok. Tem. Not. Ok. Tem. Então pode-se fazer desse jeito para poder acrescentar uma coluna. Se selecionar, escolhe. Ele vai escolher o meio entre aquelas duas. Mesmo aqui no Almeida, vir aqui, colocar o insert, ele vai ver que ele vai abrir para cima, vai ficar entre o que está em cima e o que está embaixo. O que você selecionou vai para baixo e o que você não selecionou vai para cima e você passa a ficar no meio. Então, como não queremos deixar em branco, é só clicar um Ctrl C e ele volta normalmente, certo? Então, o que eu tinha aqui para trazer para vocês era sobre a edição das planilhas. Não se esqueçam que quando digitar uma tecla e desaparece, antes de clicar o Enter, clica o Escape, ele vai voltar como estava. Caso tenha escrito um E ou tenha escrito qualquer coisa e clica o Enter, seleciona Ctrl Z ou vem para aqui para poder fazer um undo, que fazer, refazer e desfazer, certo? Então é só vir para aqui para refazer e ele volta como estava, e desfazer ele fica como estava, ou Ctrl Z para poder fazer desse jeito. Então, pessoal, hoje a ideia era trazer para vocês a forma como é que nós podemos fazer uma edição no Excel, né? Era aqui trazer isso para vocês, os conceitos ligados à inserção e edição das informações no Excel, né? Então, por favor, não se esqueçam de dar um like. Estas são as minhas redes sociais. Não se esqueçam. Twitter, YouTube, Facebook, TikTok, Instagram. E pessoal, estamos juntos. Espero que tenham gostado e até a próxima, onde vamos falar acerca da seleção dentro do Excel. E estamos juntos. Tchau.